Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vou falar sobre o ciclo de Júpiter no signo de Gêmeos, que começou no dia 26 de maio agora e vai até 9 de junho de 2025. E como a gente bem sabe, Júpiter é o planeta que nos traz bastante expansão, traz novos horizontes, e nesse caso do signo de Gêmeos, novas ideias. E especialmente se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Gêmeos, você vai sentir esse impulso positivo que acontece a cada 12 anos. Então é um momento muito propício para você abraçar mesmo novos caminhos e novos horizontes. E para inspirar a gente nesse início de ciclo, eu trouxe meu querido Steven Forrest. Ele tem uma coleção de livros sobre os 4 elementos que é incrível. E eu vou ler trechos do The Book of Air, que é o livro do ar, onde ele fala sobre, além do elemento em si, ele fala dos 3 signos, ele também fala dos planetas relacionados a cada signo. E eu fiz uma tradução aqui pra gente porque esses livros são novos, não tem ainda tradução para o português, então fiz uma tradução livre. E eu vou começar com um trecho onde ele fala sobre o signo de Gêmeos. E ele diz assim: percepção. Se eu fosse limitado a uma única palavra para Gêmeos, seria essa. Nos livros de astrologia mais convencionais, ouvimos a palavra comunicação mais do que percepção para o signo de Gêmeos. Comunicação é uma palavra útil também, mas antes de termos qualquer coisa para comunicar, nós precisamos primeiramente ter visto algo e, em segundo lugar, ter pensado sobre o que vimos. Então nós temos em Gêmeos um bolo de 3 camadas. A fala que está sobre a camada de pensamento e o pensamento que está sobre a camada da percepção. Se você tirar a percepção, o pensamento e a palavra desaparecem. Eles não teriam nenhuma base para se estabelecer. E a percepção verdadeira sempre nos leva diretamente para aquele caminho evolutivo geminiano. Perguntas. Se a gente pudesse de alguma forma extrair o elixir de Gêmeos e destilá-lo até a sua essência, cristalizá-lo e purificá-lo, a gente veria apenas a crua interface entre a consciência e os 5 sentidos, ou 6 sentidos contando nossas faculdades intuitivas. Sem interpretação, sem julgamento, apenas o ato de ver em si e uma ânsia incansável e implicante para experimentar este ato, que também é conhecido como curiosidade. Gêmeos é essencialmente sobre prestar atenção com clareza absoluta, sem intenções ou apegos. É a testemunha, é o espelho perfeito colocado perante a realidade. É sobre fazer aquelas perguntas que desmontam os alicerces das nossas suposições e nossas certezas, abrindo o caminho expresso para a evolução. E só um parênteses, é claro que aqui ele está falando de algo ideal, porque é impossível a gente ter uma percepção do mundo sem nenhum filtro, sem nenhum julgamento. Mas o exercício é justamente ter o menos julgamento possível, que é esse exercício da pureza de Gêmeos, porque Gêmeos está muito relacionado com uma questão até da criança, essa curiosidade da criança que percebe o mundo. E ele continua dizendo assim: nós acendemos um pavio com a curiosidade, as perguntas e a mente aberta geminianas. Nós olhamos de forma ampla e renovada em tudo que aparece em nosso caminho. Nós devemos cultivar a mente de iniciante, livre de armadilhas criadas pela nossa autopercebida expertise. Tudo é uma surpresa. Nós assistimos, nós lemos, nós nos comprometemos com um aprendizado sem fim. Nós tentamos ver tudo como se estivéssemos vendo pela primeira vez. Tudo começa com nossos olhos e ouvidos e com a arte de mantê-los bem abertos. Nós decidimos viver em um estado de admiração e espanto perpétuos. Nós presumimos que o que quer que vejamos, a verdade é mais do que isso. Nós esperamos milagres. São as perguntas e não as respostas que estão por trás e movem este signo. Ele está em uma busca eterna por informação. Seguindo este caminho, ele presta atenção principalmente às pontas soltas e às peças que não se encaixam, intuindo que é nessas brechas que ele vai encontrar as pistas mais luminosas. E esses 2 pontos eu achei muito legal o Steven Forrest trazer, que é tanto a percepção, então tem uma escuta aí mais do que a fala em primeiro lugar, e também as perguntas, muito mais do que as respostas. Então, se você tem algum planeta pessoal ou ascendente em Gêmeos, então a tendência a falar ela é muito grande.
Mas aqui um exercício de escuta e de estar com olhos e ouvidos bem abertos é maravilhoso, porque a gente consegue enxergar essas brechas que ele fala, que são tão legais. E voltando a falar sobre essa curiosidade, sobre essa mente de iniciante, ele diz: o valor de uma informação é inversamente proporcional à sua previsibilidade. Traduzindo, isso se resume a uma ideia simples e intuitiva. Quanto menos nós esperamos de alguma coisa, mais interessante ela é. O que impulsiona a evolução de planetas geminianos é a informação inesperada, a vontade de aprender e a abertura ao inesperado. Reduzida a uma única palavra, a estrela guia geminiana é a curiosidade. Se você carrega muita energia geminiana, a fórmula evolutiva é simples de dizer. Comece com perguntas. As leis da sincronicidade garantem que você vai ser apresentado a muitas delas. Siga as pontas soltas. As pistas mais produtivas estão no reino do inesperado. Procure o que enfraquece suas teorias e suas expectativas. Preste atenção ao óbvio e cuide para que uma cortina composta de suas próprias opiniões, preconceitos e posições não fique entre você e entre estar despido e vivo. Eu achei essa provocação maravilhosa da gente escutar e da gente olhar para o óbvio com outros olhos, com um olhar que não está no piloto automático, da gente olhar alguma coisa como se realmente fosse pela primeira vez. E ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, com um excesso absurdo de estímulos, principalmente visuais, nas redes sociais, a gente pode ficar com um olhar mais anestesiado, como se nada mais chamasse tanta atenção. Então esse exercício, de repente, até de silenciar um pouco isso e buscar outras fontes que vão despertar nossa curiosidade. E agora eu vou ler um trecho do livro onde ele fala dos planetas em trânsito no signo de Gêmeos, que é o caso desse ciclo de Júpiter. E ele diz assim: quando um planeta em trânsito entra em Gêmeos, a tonalidade curiosa, inquieta e experimental desse signo anima este planeta de uma nova forma. Ele fica um pouco mais nervoso, parece um pouco mais jovem. Ele acorda e sente o cheiro de café. Seus olhos ficam mais abertos e ele começa a prestar mais atenção. Pelo menos é o que deveria acontecer. Também tem a chance de que o planeta só comece a falar e nunca fique quieto, que comece a correr por aí em círculos freneticamente. Gêmeos é um cavalo selvagem e se vamos andar nele e não o contrário, nós temos que aprender a usar as rédeas. E esse é um dos maiores aprendizados e das grandes dificuldades para quem tem muitos planetas em Gêmeos, que é não deixar a mente ficar quicando e perder o foco e a gente não conseguir ouvir, a gente só falar. Ainda mais no caso de Júpiter. Júpiter rege o signo oposto a Gêmeos, que é Sagitário. Então aí já tem uma dualidade muito forte, porque Júpiter está entrando num terreno que é complementar a ele, mas é um terreno bastante estranho, já que o regente de Gêmeos, que é Mercúrio, tem essa velocidade, tem esse dinamismo, essa curiosidade. E Júpiter tem um outro movimento, que ele é expansivo, mas ele vai, assim como o símbolo de Sagitário mostra, com uma flecha, com um alvo. Então, por esse lado, são duas energias que precisam ser conjugadas, elas precisam dançar juntas, e isso pode não ser tão fácil assim. E ele continua dizendo: o planeta entrou em Gêmeos? Comece a zapear os canais. O entendimento convencional seria que qualquer pessoa que está zapeando está passando aleatoriamente por programas de TV na esperança de encontrar alguma coisa interessante. Mas e se, em um ciclo geminiano, o universo funcione muito mais magicamente do que isso? E se a sincronicidade é uma realidade, como eu acredito que seja? E se durante um ciclo geminiano você, por acaso, zapeia diretamente para um caminho de informação que vai mudar a sua vida? É assim que o campo arquetípico geminiano funciona. É sobre ter abertura para todas as trilhas de aprendizado e informação, especialmente aquelas que você nunca tinha considerado antes. Uma dica é simplesmente ter fé que você está sendo guiado. Essa simples expectativa mágica impulsiona o seu desejo de prestar atenção. E se anjos estão soprando nos seus ouvidos? Os livros caem das estantes e param nos seus pés. E 3 amigos falam da mesma ópera antes de um outro amigo te oferecer um ingresso para assisti-la. E um ciclo geminiano, o universo está tentando te dizer alguma coisa. Eu adorei esse trecho onde ele fala das sincronicidades, dessas informações aparentemente aleatórias que estão tentando nos mostrar pistas para caminhos.
Por isso que prestar atenção é tão importante nesse momento. E esse exercício, talvez o zapear pelas redes sociais, que é o que a gente mais faz hoje, a gente rolar, talvez nos leve para caminhos muito interessantes. Mas para isso a gente tem que estar aberto a isso, tem que prestar atenção. E ele também fala sobre todos os planetas entrando no signo de Gêmeos. Esse livro realmente é muito legal, recomendo bastante. E falando sobre Júpiter entrando em Gêmeos, ele diz assim: que parte da minha vida está atualmente tendo seu desenvolvimento tolhido por má informação. Novas felizes possibilidades surgiram na minha vida. A pergunta é: eu estou consciente delas ou os velhos hábitos estão me impedindo de vê-las? Pode ser simples assim. As circunstâncias mudaram e as portas que antes estavam fechadas agora estão abertas. Eu vou prestar atenção e perceber que elas abriram ou vou continuar achando, como de costume, que essas portas estão sempre fechadas? Como eu posso ativamente aprender o que eu preciso aprender? Eu preciso bater nas portas, eu preciso buscar e talvez pagar por um conselho especializado, por um suporte capacitado e pelos mapas que mostram o caminho do tesouro. E esse exercício de ver que portas se abriram, porque Júpiter abre muitas portas, ele traz oportunidades, ele traz esse sopro de novidade e de sorte também. Mas se você está num piloto automático e como essas portas sempre estiveram fechadas, você vai continuar achando que elas estão fechadas. Então é um exercício muito interessante de prestar atenção, de estar à escuta com muita curiosidade para ver que essa porta pode ter se aberto. E o que ele fala aqui sobre buscar ajuda especializada também tem muito a ver com Júpiter, que como Júpiter rege Sagitário, e Sagitário fala muito mais de um conhecimento profundo, do arquétipo do mestre e da mestra, tem uma questão de você ir buscar esses mestres. E continuando, ele diz: que tipos de sincronicidades surgem agora para me ajudar? As oportunidades para aprender se apresentam. O aparecimento oportuno de professores, livros e aulas é indicado. Portas para o conhecimento e informações cruciais se abrem. Trechos de conversas que ouvimos, frases casuais que pessoas na rua podem dizer, revistas abertas ao acaso, tudo aponta para o caminho. Se eu resistir ao aprendizado e à mudança, o que acontece? Eu posso dissipar essa energia em mera fantasia. Eu posso colocar todo o suco jupiteriano em sonhar acordada sobre o que eu faria com $1 bilhão, enquanto que uma chance real de ganhar $1 milhão passa despercebida pelos meus dedos. E essa atenção às sincronicidades no que diz respeito à informação e a oportunidades de adquirir conhecimento, de aprender coisas novas, é muito forte agora. Então é um ótimo momento para você fazer aquele curso que você tem vontade, mas estava adiando há muito tempo para fazer. É o momento perfeito para isso. Buscar novas áreas de conhecimento. Se você, como eu, parou de ler, eu praticamente parei de ler depois da pandemia, né, durante o processo da pandemia, quer retomar, agora é o momento perfeito para isso, para você entrar em contato com a palavra de um outro jeito e voltar a nutrir a sua mente com informações. Compartilhe com a gente nos comentários se você tem bastante energia geminiana ou como você espera que esse ciclo de Júpiter te impulsione nesse momento. Lembrando que minha agenda está aberta para leituras, tanto de mapa natal quanto de revolução solar e previsões e outras leituras também. E eu desejo para nós que esse seja um ciclo de muito aprendizado e que a gente consiga enxergar essas brechas onde a sincronicidade nos traz caminhos novos de informação.